pessoas são vítimas de alta magia. Essas pessoas desse jeito, sabe, William? Porque é uma coisa... Uma vez eu estava na Igreja Batista, Ministério Pedra Viva, do pastor Abel, e eu estava pregando, e eu vi uma mulher, assim, sentada assim, e meio fortinha, e quando eu olhava para ela, eu vi um vaso de arruda. Eu vi uma porta e um vaso de arruda. E eu falei, Deus, o que é isso? Pregando. De repente, no final, assim, da que você faz aquela oração final, eu desci do altar e falei para ela assim, falei para a mulher, você tem um vaso de arruda perto da porta da sua casa? Ela disse, tenho, sabe? Eu falei assim, na hora que quando ela falou assim, tenho, porque tem revelação que Deus te dá em partes. Já comecei assim, só para você ter uma ideia, de Deus mostrar um negócio e eu não entender. Aí o Senhor falou, fala que eu desenrolo. Eu começar a falar, daí desenrolar. Eu só vi aquilo. Então eu falei, meu Deus, mas... Aí quando ela falou assim, tenho, quando eu falei tenho, eu vi uma pessoa assim que fez um buraco, colocou uma obra dentro daquele vaso. Falei assim, porque o Espírito de Deus me revela uma obra de feitiçaria dentro daquele vaso de arruda que tá lá na porta da tua casa. Quando eu falei assim, a mulher, rapaz do céu. Aí eu fui na direção dela, assim, um espírito muito violento, né? Os obreiros foram me ajudar. Na hora que eu falei assim, em nome de Jesus, cara, ela deu um arroto. Parecia um trovão. Nunca vi na minha vida. William, ela fez... Foi um negócio assim, tão assombroso, assim. Quando ela fez aquele arroto, ela vomitou um negócio assim, que até hoje eu não sei o que é aquilo. Entende? E naquele dia... Deus fez uma obra tão grande na vida daquela mulher. Eu falei para ela assim, agora você vai pegar esse vaso. Porque depois que ela voltou e tal, a família dela estava perto, falou para mim, o que a gente faz? A gente tira a obra de bruxaria que está lá dentro e tal, e não sei o quê. Eu falei para eles assim, olha, aí é com vocês, se vocês quiserem cutucar. Só que já tá desligado no mundo espiritual. Deus já fez uma libertação. E aquela mulher estava enlouquecendo. Ela estava enlouquecendo, tomando medicação. Ela começou a ter dor de cabeça. Eu não lembro assim especificamente, tá? Ela começou a ter alguns problemas. E dor de cabeça, não sei o quê. E perturbação. Uma mulher que era normal. Então essas coisas assim, quando a pessoa leva uma vida normal e de repente começa a quebrar isso, quebra aquilo, começa... cara, pode saber que está sendo aí... Está sendo feito coisas terríveis aí contra essas vidas aí. Ataque espírito. O que você achou dessa? Essa meu filho do céu. Você sabe que durante os cortes que a gente fez da pastora, os episódios que a pastora veio aqui, sim, teve relatos no YouTube de pessoas que tiveram manifestações assim sobrenaturais enquanto assistiam um episódio. Sério? Tem bastante ali até, de pessoas que acabou a luz, de pessoas que passaram mal enquanto estavam assistindo, pessoas que sentiram uma dor específica em algum lugar do corpo. Então, assim, eu não sei se você entende a dimensão do que nós estamos falando aqui, mas indiscutivelmente o mundo espiritual ele é movimentado quando nós mexemos nesse tipo de coisa, né, pastora? E eu tenho mais uma aqui que um sobreiro chegando em Minguaçu e chamou o pastor, vamos orar na casa de um moço, ele precisa muito de ajuda, a sua família, né, estão indecisos, se congregam, não congregam. Eu falei, vamos lá, vamos fazer essa visita, né? E quando eu cheguei, eu não conhecia o moço, né? Só me levaram na casa do menino. Quando eu cheguei, nós entramos dentro da casa, o moço estava super bem, estava tudo tranquilo. Aí, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Quando eu alcei minhas mãos, quando eu ergui as mãos assim e comecei a fazer a oração, aquele moço mudou a voz e virou a cabeça, assim tipo, para trás. Varão, falei, meu Deus. E ele começou a se manifestar, ele virou a cabeça dele. Quando eu estava falando, eu lembrei. Eu falei, meu Deus. Eu olhei pro obreiro e falei assim, ele falou assim, e agora? Ele falou assim, levanta as mãos. Aí ele mudou a voz, com uma voz grossa, e nós começamos a clamar. E coloquei a mão na cabeça mesmo, e comecei a repreender em nome de Jesus. Só que para mim, no ministério, né, aquele momento, naquele dia, era novo, estava começando o ministério no Paraguai, e ver uma cabeça girar, para a gente não é normal, isso não é normal, entende? Aí eu vi que o demônio se manifestou de uma forma terrível,
né? E daí começamos a repreender. Eu falei, Deus, eu não aceito. Em nome de Jesus, comecemos a repreender, né? E foi uma batalha terrível, não foi tranquilo. Nós demoramos quase horas ali para aquele demônio sair. E foi um demônio muito grande, principados mesmo. E aquele menino foi liberto na hora. Começamos a ter um acompanhamento com ele. Depois, saber que ele era um menino que, quando se manifestava, andava com as pontas do dedo em cima das cadeiras das igrejas onde ele ia. E o negócio era muito sério. Imagina, com as pontas do dedo. É terrível, né? É forte. E a gente começamos esse processo de libertação com ele muito grande, né? Começamos acompanhamento com ele. E foi uma das experiências assim, muito forte. Porque quando nós entramos na casa, nós sentimos aquela opressão. Por isso que o processo de libertação fala, não, eu posso orar. Não. Você tem que ter uma cobertura. Você tem que ter um grupo de intercessão. Você tem que ter uma vida com Deus, né? Você tem que orar. E tem que ter um chamado, né? Deus tem que te chamar, né? E por isso que muitos não querem, né? Porque é uma batalha, né, pastora? É uma batalha. E tem uma coisa que é muito importante, né, William? Essas pessoas que estão sobre essa prisão espiritual, elas precisam estar decididas a querer ser libertas. Porque tem muitas pessoas que começam o processo de libertação e não se permite, depois fica louca. Já vi muitos casos assim, de pessoas que falam, não, eu quero, aí começa a buscar ajuda, só que, na verdade, acaba não concluindo, né? Lógico que vai ter tudo quanto é tipo de perseguição e tal, mas a pessoa tem que querer. Isso. Não, eu quero e eu vou até o final. Sim. Senão, aí fica doente, sabe? Fica louco, você tá entendendo? Eu vou contar uma coisa aqui que eu acabei de lembrar de um cara que ele era de uma religião, e dentro dessa religião ele era um líder, né? E daí ele aceitou a Jesus em uma igreja, se converteu lá, se batizou e tal. Só que nessa religião que ele ia, lá ele recebia as entidades e falava supostamente o futuro das pessoas e tal. Quando ele foi para essa igreja, a igreja levantou como se fosse um troféu, que agora eles tinham um ex não sei o que na igreja dele, aquela coisa toda. E não fez um acompanhamento com esse homem, um discipulado bíblico, entende? Porque a pessoa que está nesse nível de guerra, né? Ela precisa conhecer a Bíblia, porque você conhece a palavra te liberta. É a questão de deixar a casa vazia, que é muito perigoso, né? Ao invés da igreja discipular aquele homem, não levantou um troféu. O que acontece? De repente esse homem vira um profeta dentro dessa igreja. E ele começa a profetizar. E um dia, essa pessoa veio conversar comigo, né? E eu achei engraçado que eu não sabia do contexto de história dele, né? Mas quando ele falava comigo, toda vez que ele falava comigo, parecia que ele tinha um pigarro na garganta. Ele fazia assim, sabe? Ele fazia assim. E aquilo foi me soando ruim. Uma coisa ruim, sabe? Só que ele era aquele cara assim que chegava aqui e ele falava, William, o negócio é o seguinte, tá. E foi levantado muita bandeira desse cara como profeta. E na época eu falei pro Jefferson, eu não sei, tem um negócio ruim. Eu olha assim, esse negócio dele, eu falei assim, sabe, um negócio assim que não queria julgar o irmão, mas também ficou aquele ponto de interrogação. Aí um dia, conversando com ele assim, nesse mesmo dia assim, ele pegou e falou bem assim para mim assim, desde quando eu saí de tal lugar que eu servia tal lugar? Quando ele falou servia tal entidade, eu falei, meu Deus do céu, aquilo já foi me arrepiando. Aí eu pensei, servir ou serve? Né? Ele falou assim, depois que eu aceitei a Jesus, eu sempre fico muito doente. Eu não consigo sarar. E ele começou a falar comigo. Só que é como se ele quisesse abrir o coração para mim e ao mesmo tempo tivesse uma interferência ali espiritual, não deixando ele falar comigo. Aí quando ele tava assim, a conversa já tava assim, sabe, como se fosse abrindo o coração, ele parou, ele fez de novo. William, ele fez assim, ele me olhou por baixo. Quando ele me olhou por baixo,
Eu falei, quem tá aí? E ele ficou olhando assim pra mim. Rapaz, a impressão que eu tinha, assim, que o olho dele tava dentro do meu olho. Sabe? Forte. Aí eu falei pra ele, quem tá aí? Daí ele estendeu um sorriso, né? E ele começou a falar. Você sabe que o sotaque muda, né? Quem tiver ligado sabe de que entidade eu tô falando. Na hora, o sotaque mudou. E ele falou assim, ele é meu. Ele fez um pacto comigo. Ele tem uma aliança comigo. Na hora, foi uma experiência tão forte que na hora eu falei assim, em nome de Jesus, esse homem, ele quer ser liberto. Então pega tudo que é seu e sai da vida dele. Na hora ele fechou o olho, abriu, já era ele de novo. Eu falei assim, fulano, eu falei, você precisa conversar com o teu pastor. Tô só resumindo que o negócio foi longo. Eu falei, abre o teu coração pro teu pastor. E fala que essa entidade ainda está interferindo aqui. Tem coisas que não é o Espírito de Deus. E você sabe disso. Aí uma lágrima desce, ele falou assim, esse é o problema. Eu não consigo discernir o que é Deus, o que é ele, porque ele vem e interfere quando eu quero falar algo. Entendeu? E na época eu orientei ele procurar o pastor dele e buscar ajuda. Por que eu falo isso, William? Isso aqui é muito forte. Muito forte. Entende? Eu não tô aqui tacando pedra, não sei o quê. As pessoas precisam entender. Eu sei que eu poderia falar muito mais aberto, seria muito mais produtivo, mas não dá. Mas é isso que eu falo. Nós temos que tomar muito cuidado. Se tem uma coisa que nós temos que pedir sempre é discernimento de espírito. Ah, pastor, então quer dizer que você tem discernimento de tudo? Claro que não. Já teve situações, meu irmão, que eu fui enganado. Teve situações da minha vida. Entende? Que a gente que tem um coração meio bobo, que a gente quer amar todo mundo, às vezes isso dá uma atrapalhada em algumas coisas. Mas se tem uma coisa que nós temos que ficar ligado, é justamente com essas pessoas, volto a dizer, que é muito movida pelo profético. Sabe?